Mais um dia de NBA e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as melhores apostas e os meus palpites para 5 jogos do dia de hoje. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e bora que bora para mais um vídeo. Bom, o negócio é o seguinte, nós estamos até agora num recorde de 7 acertos e 5 erros, ok? Ontem nós tivemos um dia negativo aí, então ontem nós tivemos um total de 2 acertos aqui no Blazers e Pelicans e no Cavs e Detroit e 3 erros aí, ficando por alguns pontos aqui. O Raptors venceu o Sixers, o Pacers acabou tomando uma lavada do Knicks, num jogo onde nada deu certo, né? E o Memphis finalizou com 106 pontos. Então, nós tivemos aqui 2-3 no dia de ontem, mas hoje a gente vai buscar e vamos reverter essa linha, beleza? Vamos fazer o seguinte, bora para os palpites de hoje e, sinceramente, o último jogo que eu separei aqui, na minha opinião, vai ser a melhor partida do dia. Vamos que vamos? Então vamos lá. O primeiro palpite para o dia de hoje, 26/10, é o seguinte: Heat contra Hornets e o meu palpite é Hornets mais 5 e eu vou dar a minha justificativa do porquê, tá? Sinceramente, esses times têm uma performance contra o spread D e o Charlotte tem 5-4-1 nos últimos 10 jogos, ou seja, de 10 jogos ele cobriu o spread em 5, ok? Apesar de perder em todos eles, então eu também acho que essa é uma linha justa, o Hornets vai perder para o time do Heat, tá? Quando a gente olha para uma linha nos últimos 3 jogos, a gente tem o Hornets cobrindo a linha em pelo menos um. Sinceramente, não é a melhor linha dessa noite, na minha opinião, mas é uma linha que eu acredito bastante. Por quê? O Miami tá 1-5 nos últimos 6 jogos contra o spread, e eu não gosto muito dessa linha de 2 posses para o Miami, tá? Apesar de uma defesa bastante sólida, eu não gosto. O jogo vai ser lá em Charlotte, né, na casa dos Hornets, então assim, me interessa muito esse time dos Hornets vencendo. O time do Charlotte Hornets tá 4-1 nos últimos 5 jogos contra o spread. Então eu sinceramente gosto bastante desse resultado. Nos últimos 5 jogos em casa contra o Miami, o time do Hornets cobriu o spread em 4 e ficou na linha, ou seja, nesse jogo seria 5 pontos de diferença, teria o reembolso em um deles. Então eu gosto muito dessa linha aqui. Beleza? E é a meu primeiro palpite de hoje, primeiro jogo que eu achei interessante para esse dia. Próxima partida é Wizards e Cleveland Cavaliers e eu gosto do under 229 nessa partida. Por quê? Cavaliers vem de back-to-back, jogou ontem, mas inclusive a gente pegou a linha deles ontem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a defesa do Cavaliers é uma defesa forte, vai jogar em Washington, né? Então na casa dos Wizards, mas nos últimos 10 confrontos entre as equipes, a linha foi under 7 vezes, ok? Quando a gente olha para os últimos 3 confrontos, os 3 jogos foram under, legal? As duas equipes na temporada, como que elas estão over-under? Bom, basicamente, o time do Cleveland tem um over e um under, e o Wizards um under apenas. Legal? Outra justificativa aqui. Nos últimos 6 jogos de Cleveland em Washington, 5 foram under. Então, as últimas 6 vezes que essas equipes se enfrentaram em Washington, 5 dessas 6 foram under. Então, eu gosto muito dessa opção do under para essa partida. Acho que é uma linha alta. Acredito que esse time aqui, essa partida deve ser ali uma 110-102, enfim. Acho que os Cavaliers vencem, mas não cobrem esse 229 aqui. Próxima linha, e sinceramente eu gosto bastante dessa linha, e vocês vão me ver muito entrando a favor do Oklahoma City Thunder, tá? Ano passado foi fantástico esse time e esse ano deve se repetir. Bom, o que eu vejo para essa partida? Chicago Bulls marcando menos de 111,5 pontos. O que tem que acontecer para a gente ter esse resultado positivo aqui? A gente precisa que o time do Chicago Bulls finalize a partida com até 111 pontos. Se o time do Chicago marcar até 111 pontos nessa partida, a gente tem o resultado positivo aqui, tá? Por que eu gosto desse número? Ele me interessa. Bom, nos últimos 3 jogos entre as equipes,
nós temos uma média de pontuação do Chicago em 105 pontos. Então, isso me interessa bastante, tá? Fora isso, o time a defesa do OKC cedeu apenas 87 pontos nessa temporada, tá? Enquanto o ataque do o ataque está com uma média de 111 pontos marcados, ou seja, uma média muito na risca contra uma defesa que é muito boa, e sinceramente acredito que esse time do OKC deve levar essa vitória e deve vencer com certeza aqui. Com certeza não, né? Mas a minha opinião é que eles vencem aqui contra o Chicago Bulls, ok? Bom, o próximo jogo e quase o melhor da noite, né? Esse do Bulls e do OKC vai ser interessante, mas a próxima partida que eu separei pra gente é uma zebrinha interessante, que é o Spurs contra o Houston Rockets. Por que eu gosto muito dessa linha? Primeiro, o jogo é em San Antonio, então o Spurs vai jogar em casa, o que eu acho interessante para um time que começou perdendo, já perdeu uma partida nessa temporada, beleza? Então vai jogar em casa. Outro ponto que eu gosto do porquê eu acredito nessa linha, tá? Olha só, nos últimos 10 jogos entre as equipes, a diferença de pontos entre um e outro é de apenas um ponto. Então, isso me indica um confronto muito equilibrado, tá? Então, me dá um risco muito interessante para esse money line aqui da zebra jogando em casa. Eu gosto desse número, desse resultado, ok? O que eu acho interessante? O time do, do San Antonio cobriu o spread em 4 das últimas 5 partidas que eles jogaram contra o Houston em casa. Eu acredito que esse San Antonio pode arrancar essa vitória aqui. Esse é um time bastante interessante, né? Eu acho que o Houston é melhor, mas o fator jogar em casa e ser um underdog aqui, o handicap tá baixo nessa partida, tá 1,5. Então, 1,5 é uma aposta, então uma cesta. Tem que vencer de qualquer forma, alguém vai vencer. E se for para ir pro 1,5 ou pro underdog, eu prefiro ir no money line aqui, que tá pagando muito mais. Beleza? E por último, o jogo mais interessante dessa noite, sim, eu estou falando de Phoenix Suns e Dallas Mavericks, e queira acreditar ou não, o meu pick para essa partida é Dallas Mavericks -3. Sim, eu estou dontitizado. Eu não consigo apostar contra o Luka Doncic, ele é simplesmente fantástico, é um dos melhores jogadores da liga e, sinceramente, talvez seja o melhor em nível de jogador completo, né? Óbvio, a gente está tirando o LeBron James dessa comparação, porque é injusto, né? Mas a gente está trazendo aqui o Luka Doncic e, sinceramente, eu gosto muito do Luka, cara. Mas, ó, justificando essa entrada, nos últimos confrontos, nos últimos 10, o Dallas tem 7-3 contra o spread, ou seja, em 7 jogos dos últimos 10 eles cobriram o spread, ok? O que é mais interessante? Dos últimos 10, eles venceram 6. Então, desses 7 que eles cobriram, 6 eles venceram. Então, muito possivelmente também essa linha aqui foi coberta de uma posse de bola com 3 pontos. Outra coisa interessante, a média de pontuação do Dallas versus a do Fênix tem uma diferença a favor do Dallas de 5 pontos. Então o Dallas vence em média marca 5 pontos a mais nos últimos 10 jogos entre as equipes, tá? Quando a gente reduz essa linha para os últimos 3, o Dallas cobriu em 2 jogos o spread, isso me interessa, e venceu também 2 partidas, então isso me interessa bastante, tá? Quando a gente olha aqui para o nosso querido mapeamento contra o spread, o Dallas tem 7-2 nos últimos 9 jogos contra o Phoenix. O Dallas tem 13-6-1 nos últimos jogos fora de casa. Então, assim, dos últimos 20, ele cobriu 12 vezes o spread. Já o time do Phoenix tem 0-6 nos últimos 6 jogos. Ou seja, não cobriu nos últimos 6 jogos nenhuma vez o spread. Tá? Bom, nas últimas vezes que eles jogaram contra times da conferência do Dallas, eles têm 0-5 contra o spread, tem 2-6 nas últimos 8 jogos que eles enfrentaram adversários da mesma conferência, da mesma divisão do Dallas. Então, assim,
Essa é uma partida que eu sinceramente acho muito interessante, a melhor partida do dia, na minha opinião, e esse é o melhor pick desse dia também, tá? Então aqui um resumo dos nossos picks do dia de hoje, são eles, tá? Hornets mais 5 contra o Heat. Under 229 no Cavs e Wizards. OKC e Bulls. Bulls para marcar menos de 111,5 pontos. Spurs, Moneyline e Dallas Mavericks menos 3. É isso. Vamos lá, vamos chamar esses 5 acertos aqui. Deixa a sua opinião para esses jogos também, ou quais são os seus palpites para hoje. Enfim, comenta aqui o que você está achando desse formato de vídeo. Eu te vejo amanhã, que tem mais. Vamos chamar esses 5 a 0 aqui. Bora que bora. Valeu, falou e fui.